Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. A gente vai dar continuidade, então, às questões metodológicas que a gente estava conversando nos vídeos anteriores. Esse é o último vídeo, o vídeo 8, em que eu vou fazer um fechamento dos aspectos metodológicos, tá certo? No capítulo, ou no subitem, na realidade, né, 3.2, a gente falou sobre toda a estrutura que vocês vão utilizar na pesquisa de vocês do ponto de vista do como fazer, que é a metodologia em si, certo? Muitos detalhes, foram vários vídeos, né, até que eu pudesse explicar de uma maneira mais adequada, né, aquilo que vocês vão fazer. Esse vídeo de hoje, a intenção é que ele seja um pouco mais curto para contemplar dois aspectos que são muito importantes da gente mencionar e trazer nessa parte da metodologia. A primeira delas é a síntese metodológica. Então, vocês tiveram um subitem que era 3.1, né, que falava sobre os aspectos, né, da metodologia como um todo, que tipo de metodologia que vocês estavam utilizando. O 3.2 trouxe essa estrutura e agora a gente vai fazer uma síntese. Essa síntese não é uma criação minha, eu importei, digamos assim, né, de outros trabalhos que eu vi, de outros professores que orientam, e eu achei muito interessante fazer esse resumo no final. E quando eu apresento, ou quando a gente apresenta, né, essa síntese dentro dos trabalhos de mestrado, a banca gosta muito. Então, é um momento muito importante da gente caprichar, né, para que a banca compreenda nesse grande final, depois de ela ter lido todos os detalhes, né, ela compreenda o que é que a gente vai fazer de fato, tá bom? Então, aqui, nesse capítulo, é um tal de copia e cola, que eu vou te dizer. É um movimento bastante importante de vocês estarem também se apropriando do material de vocês, tá bom? Então, a gente começa com a síntese metodológica, né, trazendo o objetivo geral. E eu até coloquei em amarelo aqui, ó, copiar e colar o objetivo geral que consta na introdução. E isso, gente, vale para todos os momentos da sua dissertação, que vai ainda passar por uma qualificação, tá? Você, toda vez que for citar o seu objetivo geral, você tem que copiar e colar. Essa história de reescrever o objetivo não dá certo. Porque uma hora você pensa de um jeito, outra hora você pensa de outro, né? Você ainda não tem certeza do que você vai fazer, isso é muito normal, acontece com todo mundo. E aí, se você não ficar copiando e colando, né, essa informação tal e qual ela está lá, ela vai vir de várias maneiras diferentes. Então, para evitar esse problema, você copia e cola do jeitinho que está lá. Tá bom? Então, a gente só apresenta aqui que a gente vai trazer uma síntese. Ela vem num quadro, digamos assim, né? A síntese metodológica. Esse quadro traz a pergunta de partida, que também deve ser copiada, né? Eu nem digo a pergunta, mas as perguntas de partida, que também devem ser copiadas tal e qual estão lá na introdução. O objetivo específico, tal e qual você colocou lá, né, na sua introdução. E aqui eu já deixei preparado para vocês os instrumentos de coleta de dados que estão vinculados tanto ao objetivo específico quanto à pergunta de partida. Então, pela primeira vez, eu vou dizer para vocês que essa coluna aqui, que está aqui, né, a terceira, vocês não vão modificar, tá certo? Então, anteriormente eu falei sobre plágio e isso vale para os textos, né, que vocês estão escrevendo, inclusive esses daqui, mas essa coluna 3 aqui vocês não modifiquem, porque ela está toda certinha dentro do que vocês precisam fazer em termos de pergunta e objetivo. Bom, pelo menos eu tentei fazer toda certinha. Se por um acaso vocês virem algum furo, alguma coisa assim, não, professor, isso aqui não está batendo, a gente pode conversar, não tem problema, eu posso alterar, modificar, porque errar é humano, eu estou nessa condição também de humana, então eu posso errar, mas a ideia é que vocês não mexam, tá certo? Façam uma conferência. Caso aconteça algum problema, vocês me avisam. E aí é o seguinte, olha, para essa primeira pergunta aqui, e eu coloquei desse jeito, mas o ideal dos ideais é você copiar a pergunta que equivale a esse objetivo lá da frente, aqui, tá certo? Então, você não vai reescrever o que está de amarelo, você vai copiar e colar o que está lá na introdução para cá. Mas eu coloquei assim, ó. Quais dificuldades conceituais, factuais, procedimentais os estudantes de tal ano do ensino tal apresentam em relação ao conteúdo tal dentro do seu contexto escolar?
certamente você tem uma pergunta desse tipo lá. Então, deleta essa daqui, copia que está lá e cola aqui. Para essa pergunta, a gente tem esse objetivo: analisar a aprendizagem dos estudantes de tal ano, do ensino tal, sobre os conceitos tarará, tarará, do conteúdo tal, comparando-se seus conhecimentos prévios com aqueles adquiridos durante e após a aplicação da SD. Certamente você tem também um objetivo específico desse tipo lá. Copia e cola para cá. E assim a gente vai fazendo, ó. Quais semelhanças e diferenças conceituais, procedimentais ficam evidentes quando são comparados os conhecimentos prévios dos estudantes com aqueles adquiridos durante e após a aplicação da SD a partir do desenvolvimento de MEIDs, né? Você tem uma pergunta desse tipo. Aí você vai trazer essa pergunta copiada e colada lá da introdução, fazendo uma referência a esse objetivo aqui, né? Analisar a aprendizagem dos estudantes, né, comparando-se seus conhecimentos prévios com aqueles adquiridos durante e após a aplicação da SD. Professora, mas esse objetivo específico aqui não está idêntico ao de cima? Está. E é para ser assim mesmo, porque eu consigo responder a essas duas perguntas a partir da análise da aprendizagem deles nesse contexto que eu estou colocando aqui no objetivo específico. Então, sim, é um objetivo específico para responder duas perguntas, tá? Veja que eu não mencionei, mas na primeira pergunta eu estou colocando que eu vou conseguir responder, né, utilizando o questionário inicial, tá certo? Essa segunda pergunta, por exemplo, eu vou conseguir responder olhando para o produto educacional, para os indicadores de aprendizagem, para o questionário inicial também, para o relatório dos MEIDs, para o questionário de autoavaliação, para o questionário final, para os relatórios de observação e para o relatório do personográfico, tá? Depois, a outra pergunta. Eu coloquei, qual é o nível de viabilidade da sequência didática desenhada, considerando-se os aspectos da aplicabilidade, fidelidade, clareza, quando aplicada junto aos estudantes, tal. Isso também está lá na sua introdução. E aqui a gente tem esse objetivo, analisar a viabilidade da SD, comparando-se sua proposta estrutural com os resultados obtidos após sua aplicação em sala de aula. Então, você também vai ter um objetivo desses, copia e cola para cá. Para responder a essa pergunta e perseguir, digamos assim, esse objetivo, nós estamos utilizando o quê? O produto educacional, os relatórios de observação, as tabelas de indicadores de viabilidade da sequência didática, tá? E, por fim, a última pergunta. Quais elementos da sequência didática precisam ser alterados após sua aplicação em sala de aula? E a gente tem um outro objetivo lá, que é redesenhar a SD diante das indicações de modificação surgidas no decorrer de sua aplicação, tá? E aí, esse objetivo aqui está vinculado a essa pergunta, e para responder a essa pergunta, eu tenho o produto educacional, os relatórios de observação, a tabela de indicadores de viabilidade da sequência didática. Pode ver que todos eles aqui, eu já coloquei entre parênteses quais são os apêndices que correspondem. Isso vai facilitar muito a vida de vocês quando a gente for construir, né, lá no material da qualificação de vocês, esses apêndices, tá certo? Então, fiquem aí bem atentos e atentas para que a gente mantenha essa nomenclatura aqui do A, B, C, D no lugar certo, né? Então, ter um instrumento certo no apêndice certo, tá? Muito bem. Veja que todo quadro, né, tem uma fonte, tá certo? Então, coloquei elaborado pelo autor e eu pensei nisso em 2023, mas, obviamente, vocês atualizam aí a data conforme vocês forem ajustar o material. Então, dessa forma, tem um texto final aqui, né? Então, as perguntas e os objetivos traçados para pesquisa são atendidos e tal. Você deve mudar esse texto, tá certo? É um texto mais pessoal, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não pode terminar um texto com uma tabela, com um gráfico, com um quadro, com uma figura, nunca. A gente sempre tem que escrever um texto final, né, conclusivo, para poder passar para um outro capítulo, tá certo? Então, isso fica de lição não só para esse momento, mas para todos outros que vocês vierem utilizar em diferentes contextos. Nunca terminem com uma imagem, sempre terminem com um texto, do ponto de vista acadêmico, né, que eu estou falando. Muito bem. E aí vamos para o capítulo final, que são os aspectos éticos e legais da pesquisa. Aqui na metodologia, a gente vai escrever só o que a gente vai fazer, obviamente, como a gente fez em toda a metodologia até agora, certo?
vai existir um momento em que eu vou trazer vídeos específicos para explicar como é que é o procedimento para se trabalhar com o Comitê de Ética em Pesquisa, tá? E eu estou colocando assim porque não é uma tarefa simples, nem tampouco uma tarefa fácil de ser conduzida. É cheia de meandros, cheia de altos e baixos, cheia de detalhes. Então, para isso, eu vou precisar de vários vídeos para trazer para vocês os detalhes que eu conseguir trazer, tá certo? Para vocês vivenciarem. Eu coloco assim porque na hora que você vai realmente colocar a mão na massa e vai se relacionar com o Comitê de Ética, né, muitas coisas acontecem no meio do caminho, né, e às vezes você submete o projeto, ele volta, aí você fica chateado, achando que, né, mas às vezes o Comitê de Ética, ele é mais rigoroso em uns momentos, menos em outro, né? A gente compartilha um Comitê de Ética da medicina, né, da área de saúde, porque também é da área de odonto. Então, é bem complicado, porque eles querem detalhes que o pessoal da educação não precisa dar, né? Não precisa trazer. A gente vai trabalhar com a mente do sujeito, e não com o físico, né? Então, tem esse detalhe que precisa ser observado. Então, tá aqui, ó. Esse texto, todos eles precisam ser alterados, tá certo? Lembra da questão do plágio, tá? Mas é importante vocês saberem que o Comitê de Ética, né, ele precisa ter um valor, um número de aceite, tá certo? Então, é por isso que você precisa mandar, né, para o Comitê de Ética, para obter esse parecer consubstanciado. É por isso que eu coloquei em amarelo, porque cada um de vocês vai ter um número, obviamente, para o seu projeto que foi submetido e depois de aprovado ele vai ter essa numeração, tá bom? E ele precisa constar no material, e aí como é um material que é produzido por outra pessoa e não por você, é chamado de anexo, né? Então, a diferença entre anexo e apêndice é isso, né? O anexo é produzido por outro, né? É um material que não é seu, então você anexa. Mas se você produziu como os instrumentos, né, do questionário inicial, questionário final, roteiro do MEID, não sei o quê, então isso aí é feito por você. Então é chamado de apêndice, tá? A submissão busca atender aos requisitos necessários para a realização dessa pesquisa, bem como para obtenção, análise e divulgação dos dados resultantes da investigação, tá bom? Então, é um texto explicando, né, que a proposta foi submetida e que foi aprovada e qual é a função, né, da preocupação do aspecto ético e legal, tá bom? Então, na realização da pesquisa são obedecidos os aspectos éticos legais em conformidade com essa resolução aqui, tá? Do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, né? E é muito importante vocês verificarem se continua sendo essa resolução, porque, veja, ela é de 2016, né? E aí a gente já não está mais nessa data. Então, é importante ver se foi alterado isso, se tem um novo documento, tá? Se tiver, vocês trazem para cá. Essa resolução orienta, tarará, tarará. Então, você vai explicar qual é a função dessa documentação, né? São apresentados aqui, né, o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, que está num apêndice específico, e o termo de assentimento livre e esclarecido, que está em outro apêndice. São termos semelhantes, mas não são nem iguais, nem aplicados para as mesmas pessoas, tá bom? Então, o que acontece? O termo de consentimento livre e esclarecido, ele é aplicado para os responsáveis dos seus alunos. Geralmente, a gente trabalha com alunos menor de idade quando a gente está na escola, né? E aí, os pais têm que consentir a participação desses alunos na pesquisa. Aí você pode colocar assim, mas esses são alunos meus, né? Eu vou trabalhar na minha sala de aula, eu preciso fazer, né, ter esse consentimento? Precisa. Porque, apesar de você ser professora desses alunos, né, ou professor desses alunos, você precisa mostrar para a escola e mostrar para os pais desses alunos que você também é pesquisadora nesse momento
e que os dados que serão coletados, que certamente vão ser dados escritos por eles, mas também você vai tirar foto, se você quiser você pode filmar, né? Então esses dados precisam estar protegidos, né? No sentido de proteger, né, os alunos, tá bom? Então os pais têm que consentir. Ah, mas e se eles não consentirem? Então o que você faz? Você aplica, né, a sua pesquisa, obviamente, que é como você é professora, né, você ou professor, você vai estar captando essas informações. E na hora da análise ou na hora de fazer o relatório, você não insere os dados dessas pessoas que não tiveram consentimento, tá certo? E o termo de assentimento livre e esclarecido, a gente aplica com o aluno menor de idade. Então, se você vai fazer um trabalho com um aluno maior de idade, você não precisa do TALE, você precisa só do TCLE, tá? Então, o TALE é um termo de assentimento desse menor. Ah, sim, eu quero participar da pesquisa. Se não quiser, você vai proceder do mesmo jeito. Você vai lá, coleta a informação e você separa, né, aquela informação que não foi consentida ou não foi assentida, tá? E é por isso que eu coloquei aqui, ó, buscando a concordância dos participantes na execução da pesquisa e na divulgação dos resultados. Nesse termo, assegura-se o anonimato dos estudantes, a fim de evitar eventuais constrangimentos, tá? Então, a gente assegura o anonimato desse jeitinho que eu vou explicar aqui embaixo, mas na hora das fotos, por exemplo, a gente borra, né, o rosto das pessoas e também o símbolo da escola, alguma coisa do uniforme, tá? Isso é importante. Então, aqui, ó. Aos estudantes são atribuídos códigos formados por uma letra e um número, a fim de diferenciá-los. E eu estou colocando S por um motivo muito significativo, tá? Vocês podem mudar esse S aí, não tem problema nenhum. Só não pode colocar A de aluno, nem E de estudante. Porque A vai ser a nomenclatura que a gente está utilizando para a categoria acerto, que vocês já escreveram anteriormente. E vai ser a nomenclatura que a gente está utilizando para a categoria erro, que vocês já escreveram anteriormente. Se a gente colocar A ou E na representação do sujeito da pesquisa, então vai ficar comprometida a codificação, tá? Então, eu estou colocando o S para representar sujeito. Mas existe toda uma discussão acadêmica em relação ao uso do termo sujeito. Sujeito é uma coisa, né, que não deveria ser usada para representar pessoas em pesquisa. De qualquer maneira, eu estou colocando S, né, porque eu não estou também justificando que S vem de sujeito. Eu estou explicando para vocês. Se vocês quiserem colocar outra letra, fiquem à vontade, coloquem, não tem problema. Só não coloca nem A e nem E, tá? Então, da mesma forma, se procede com os grupos. E aí, tá vendo? O grupo eu coloquei G, né? Porque vocês vão trabalhar com grupos. Se vocês se lembrarem lá das intervenções, das explicações, tem um momento que vocês formam esses grupos. Grupos de 2 se chama dupla, né? Ok. Mas você pode continuar mantendo, tá certo? Grupo de 2, grupo de 3, grupo de 4, tá? Não tem problema nenhum. Mas os grupos vão ter essa nomenclatura aí. G1 até GX, que eu estou colocando aí, porque eu não sei quantos grupos vocês vão formar, tá? Os códigos são atribuídos aos estudantes, seguindo a ordem em que as respostas chegam no questionário inicial. É muito difícil no questionário inicial chegar tal e qual tá na chamada, né, por ordem alfabética. E aí, para evitar essa coisa de até a gente se viciar, né? O S1 é aquele que começa com A, o S2 é aquele que começa com B. É melhor não fazer assim. É melhor você pegar uma nomenclatura mais aleatória, né? Porque para quem não tem experiência com pesquisa, a gente confunde muito, né, o ser professor com o ser pesquisador, tá certo? E é essa diferença que, ao mesmo tempo, a gente não consegue estabelecer plenamente, né, embora a gente tente, né, ela influencia tanto na ação como professor, principalmente no momento da avaliação, quanto na nossa ação como pesquisador, tá? Então, fica atento a esse detalhe. Por isso, essa necessidade de aleatoriedade na colocação do código dos estudantes, né, que vão participar da pesquisa. Uma vez identificados, os estudantes e os grupos seguem com esse código nas demais fases da coleta de dados para facilitar a sistematização dos resultados, tá? E aí, eu já ressalto uma coisa importante, que é a seguinte, quando vocês forem coletar o questionário final, por exemplo, os dados do questionário final, é muito importante
vocês ficarem atentos a essa codificação, porque certamente os nomes vão vir todos misturados, né? E aí existem algumas estratégias que a gente utiliza para poder não errar, né, na hora de colocar o código novamente, tá certo? Porque ele não vem automático, você tem que fazer isso manualmente, tá? Então, você coloca o código no questionário inicial, essa mesma codificação aí tem que ser atribuída ao questionário final, porque senão você vai tá analisando de forma errônea, né, o processo de aprendizagem individual e do todo, tá bom? E eu parto aqui para as referências, gente, só para dizer para vocês que eu coloquei aqui no material de vocês, que já está lá no Drive, várias referências, certo? Que eu utilizei nos exemplos que eu mostrei aqui para vocês. Mas, quando vocês vão escrever o texto de vocês, vocês provavelmente vão trazer outras referências, principalmente quando forem falar sobre pesquisa qualitativa, sobre os outros elementos de delineamento da pesquisa, né? Muito bem, então, quando vocês forem passar essas referências, né, para o trabalho de vocês, na realidade, eu queria que vocês deletassem aquelas referências que vocês não utilizaram, né? Outras, certamente, vocês vão estar fazendo uso, né, como do Guizasola, Ethiol, tá certo? Que é uma coisa que a gente está se baseando, né? Por exemplo, essa do Lime Loureiro aqui, de 2024, também é uma que eu estou citando com bastante frequência na parte da análise de dados, tá certo? Então, vocês usem aquelas, deixam aí aquelas só que vocês estão usando na escrita. Se você não estiver usando, você deleta, porque depois isso vai dar um problema para vocês. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, né? Podem entrar em contato comigo por e-mail, né? E esclarecer aí esses pontos que ficaram sem sentido, ou com dupla informação, ou dupla compreensão, tá? Também, se quiser mandar comentários aí para esse vídeo no YouTube, fica à vontade, né? Eu estou à disposição para ajudar quem precisa, tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos para a gente dar continuidade à explicação de toda a montagem do projeto de qualificação. E até a próxima!